Olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Da vida de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
você, bom dia, muito bom dia. Bom dia a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Bom dia, comunidade mais linda do universo. Hoje, dia 14 de março de 2021. Muito bom poder entrar na sua casa. Gostaria muito de vê-lo pessoalmente. Gostaria muito de abraçar. Gostaria muito de estar falando face a face, mas o momento não nos proporciona isto, ok? Então, queria compartilhar com você hoje a palavra de Deus que está em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes é um livro muito lindo, muito precioso. É um livro que foi escrito por Salomão, evidentemente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e lembrando que Salomão era filho do rei Davi e era o homem mais sábio do Oriente. Então, ele escreve em Eclesiastes, capítulo 3, os versos 1 e 2, da seguinte maneira: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Eu li Eclesiastes 3, os versos 1 e 2, sendo que o 2 é apenas a parte A. Tempo determinado. O Senhor Deus está falando comigo e falando com você nessa hora. Você nasceu e você vai morrer. Eu nasci e vou morrer. Desde o nascimento começa um processo de morte. Infância, adolescência, juventude, fase adulta, sênior, morre. Não temos como fugir disto. É fato. Moisés, em uma oração registrada no Salmo 90, ele diz o seguinte, os versos 9 e 10. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é enfado e canseira, pois passa rapidamente e nós voamos. Moisés, então, também, inspirado por Deus, nos lembra que a duração dessa vida entre nascimento e morte é de 70 anos. Alguns passam para 80, 85, 90 pela sua robustez. Porém, a partir dos 70, diz as Escrituras que é enfado e canseira, sendo que o melhor deles é enfado e canseira. Esse período de 70 anos, muitas pessoas consideram as suas vidas, porque nasci, para onde vou, eu não pedi para nascer, afinal de contas estou nesse mundo, não sei por que eu nasci, não sei por que eu estou vivendo, e agora o que vai ser depois, vou morrer, não vou morrer. Alguns chegam a 70, alguns não chegam a 70, alguns chegam a 30, outros a 40, alguns 18 anos, outros a 50, enfim. Nasceu, caminha-se para a morte. Agora, o pai de Salomão, conhecido, chamado Davi, o rei Davi, ele tem a oportunidade de escrever o Salmo 50. E no Salmo 50, Salmo 51, o versículo 5, ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, quando nós nascemos comprometidos com o pecado.
estamos envolvidos com o pecado. Herdamos uma natureza de pecado, conforme nos é descrito em Romanos 5, versículo 12. Porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, você não pediu para nascer, eu também não pedi para nascer, o fato é que nós nascemos, estamos caminhando para a morte. Separação de Deus, separação dos parentes, separação de todos os amigos, relacionamentos e, infelizmente, aqueles que morrerem na sua natureza de pecado, nunca mais terão a oportunidade de salvação. Por quê? Porque Hebreus também vai nos mostrar isso na Escritura. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Enfim, por que estamos lembrando disso? Porque nós precisamos considerar a nossa vida, o nosso dia a dia. Lembra quando você casou? Se você colocar, nossa, já faz 5 anos, já fazem 30 anos, já fazem 45 anos, mas passou muito rápido. Sim, a Bíblia fala que é um conto ligeiro, passa rápido e nós voamos, diz a palavra de Deus. Quero despertar você a isto, você não precisa estar separado de Deus, você não precisa morrer no pecado, você não precisa ficar na dúvida, você pode experimentar hoje, agora, uma nova vida. Uma vida com a mente de Cristo, uma vida renovada, sendo você um novo homem, tendo a possibilidade, de você viver intensamente a vida de Cristo aqui, agora, e viver toda uma eternidade na presença de Deus. Tudo isso com base nas Escrituras. De que forma? Se você tem a sua Bíblia, eu vou convidar você a ler Colossenses, capítulo 1, os versos 21 e 22 nos dizem assim: a vós que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha que coisa maravilhosa. Nascemos pecadores, destituídos da glória de Deus, estamos caminhando para a morte, mas vem alguém. Quem é esse alguém? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vem a esse mundo com uma missão específica. Ele veio buscar e salvar o perdido. Quem estava perdido? Eu estava perdido, você estava perdido. E Jesus vem, cresce, desenvolve, vai lá na cruz. Ao ser levantado da terra, ele diz uma palavra riquíssima: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus ali na cruz, mesmo não tendo pecado algum, ele nos atrai em seu corpo. E quando ele nos atrai em seu corpo, ele faz o maior milagre da história, o maior milagre que você pode experimentar hoje. Ele destrói, crucifica, aniquila o meu e o seu velho homem. Conforme Romanos 6,6, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele destruído, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Ou seja, o nosso velho homem foi crucificado com ele, eliminando totalmente o pecado com o qual nós nascemos. E olha que coisa maravilhosa que o texto nos diz: agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. A morte do Senhor Jesus Cristo tem o objetivo, nos reconciliar com Deus, e muito mais do que isso. Na ressurreição, ele nos ressuscita em novidade de vida, e agora Deus nos vê de uma outra forma, santos, irrepreensíveis e inculpáveis.
sem defeito, pela graça do bom Deus. Tudo isso antes mesmo de você nascer. Tudo isso antes mesmo de você ter o discernimento entre bem e mal. Tudo isto para proporcionar a você hoje sair dessa vida de dúvida, de ansiedade, de medo, que o apóstolo Paulo também passou, mas ele pôde experimentar isto, o que eu quero que você experimente hoje. Olha só que coisa linda, Filipenses capítulo 1, versículos 21 e 22, nos dizem assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Ou seja, o apóstolo Paulo experimenta esta obra bendita da cruz do Calvário e ele chega à seguinte conclusão: hoje para mim o viver é Cristo, e a hora que eu morrer, lucro, porque eu vou estar face a face com o Senhor. Que segurança, que obra tremenda, que obra magnífica. Não posso omitir isso de você. Há um tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. Você pode experimentar hoje esta obra sobrenatural em que eu e você fomos atraídos, mortos e ressuscitados em Cristo em novidade de vida, para gozarmos desta linda, maravilhosa experiência que o apóstolo Paulo experimentou, dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se você deseja essa vida, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você deseja isto, uma nova vida, a vida de Cristo em você, peça a Ele e você vai experimentar isso. Vamos morrer? Vamos. Não tem como fugir disso? Não tem como fugir disso. A diferença é que, sem Cristo, medo, ansiedade, angústia, pavor do amanhã, o que virá depois. Com relação a Cristo, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quem está em Cristo não vive mais ele, mas é Cristo que vive nele. Ok? Foi um privilégio estar com você. Que Deus abençoe a sua vida e tenha um excelente domingo. Tchau!